Apanha aqui. Pronto, é assim, conforme eu tinha falado, este quadro aqui tem a ver com esta situação que é entre o marido e a mulher em cima da mulher. São as tais justificações populares do que é que se vai naturalizando em relação à violência doméstica. É por isso que aqui nem está aqui nem está um nem outro, quer dizer, são os dois. Não é? Portanto, isto não há quem é o culpado, quem é o agressor, quem é a vítima. Portanto, isto é um problema que não é só do. Isto tem a ver também com a própria tonalidade, tem a ver com a própria ação, com a violência, com a agressão que há. E foi este o quadro que surgiu aqui. Em relação a este, eu agora com a Verónica, já disse à Verónica que vai ter que me emprestar os sofás. Os sofás também trabalham muito bem com as obras. E este é um caso. Eu gosto de ver aquela obra, mas com o sofá por baixo. Isto tem a ver com a violência doméstica em relação entre a mulher, portanto é o homem que é aqui a vítima. Geralmente é sempre uma violência mais psicológica do que física. É por isso que não quis criar aqui um partido, nem estar a dizer que nem estar a criar quem é o culpado, quem não é. Portanto, é qual vamos fazer isto, tem a ver que é uma questão mais cultural do que educacional, do que propriamente quem é o mau, quem é o bom. O quadro seguinte tem a ver com o quê? Com o agressor é uma pessoa que já foi julgado, já foi acusado, ele tem uma pulseira eletrónica, não é? Mas a vítima continua até mesmo propriamente a visitá-lo e a venerá-lo e pronto. E este quadro tem a ver um bocadinho isto. Vou buscar um bocado aquela situação da visão de Madalena, quando estava lá aos pés a Cristo, portanto é um bocado esta. Vou buscar também imagens que nos são um bocadinho familiares, não é? Em relação àqueles quadros que estão ali, portanto, estes aqui. Estes têm a ver com esta situação que é a pessoa que sofre violência doméstica não é uma coisa que é visível. Portanto, pode ser uma mulher que está muito bem apresentada, portanto, ali é um batom, mas que a parte de baixo é o invólucro de uma bala, não é? Então vemos uma mulher que pode estar muito bem arranjada, e muito bonita, e muito coisa, mas pode estar sempre sob o medo do agressor, não é? Há sempre o medo presente. E ali a mesma coisa, também o ramo de flores, também tem a ver um bocadinho com essa situação, que muitas das vezes isto também faz parte do próprio círculo agressor, muitas vezes é agredido, mas depois desculpabiliza-se pelas atitudes que tem. Isto foram os temas que me foram surgindo ao longo desta criação. Pronto, e também depois podemos ir para outra sala agora, que tem mais. Sim, isto aqui, pronto, a técnica é assim. Isto aqui, em termos da técnica, isto tem colagem de papel, eu aplico também acrílico, principalmente óleo, é carvão, isto uso muitas das vezes é pincel e uso cartões de multibanco. Mas cartões de multibanco é para raspar a tinta, portanto, não, cartões de multibanco não, é para raspar a tinta, esponjas, papel, portanto isto é quando o ateliê quando eu estou a trabalhar aquilo, sei lá, está num estado de sítio que é complicado. Estou mesmo aqui, mas passa. Pronto, este quadro tem a ver com porque eu era para fazer uma série deles, era para fazer 10, 15, 20 quadros assim nesse sentido. Que era o quê? Isto muitas das vezes acontece esta situação. Quem mata depois acaba por suicidar, não é? Portanto, acabamos de ver
uma pessoa que é a vítima, mas depois também o agressor. E eu queria fazer, mas só que depois chegou um ponto que também, quer dizer, parte emocional acaba por também nós ficarmos muito envolvidos nisto, então, como já tinha feito para aí 19 quadros, na altura, acho que decidi parar, mas foi conforme disse a Verónica, vamos ver se pode ser que eu consegui fazer mais 2 por ali. Porque a ideia era essa, para criar um bocadinho para as pessoas verem o impacto, o que é que este tipo de crime produz em Portugal e no resto do mundo, as coisas marcam, não é? Em termos de design. Portanto, este é um desses quadros. É claro que é conforme aquilo que estou a dizer. É sempre com o cuidado de que toda a envolvência que eu faço para não criar uma coisa que seja impactante no sentido de não se poder olhar para o quadro, não é? Este é aquele quadro que eu estava a falar nesse sentido, não é? Tem a ver com não és minha, não és de mais ninguém, não é? Que é logo assim uma coisa direta, onde basta ler, vê-se logo o que quer dizer o quadro, não é? Aquele outro quadro que está ali, que tem a ver com a violência sobre os idosos. Aquilo é uma senhora que na altura estamos a falar sobre isso e ela também sofre. E ela sofre sobre essa situação de violência, mas não, é uma violência muito mais psicológica, não é física, mas é mais psicológica. E eu disse, olha, não se importa que eu então tire-lhe uma fotografia. Eu disse, não, eu poso para a fotografia. E até foi ela que escreveu o socorro com um S, ao contrário, não é? Porque é o S dela, não é? Mas ela está ali com uma pose assim mesmo, não é? Pelo menos não perdeu, foi a sua dignidade, não é? É uma pessoa que apresenta-se ali tem ali quase uma placa, que parece quase um presidiário, que mostra ali um número, mas não perdeu a dignidade dela. Pronto, e depois tem ali a parte que tem a ver com o acuso, a pessoa ser vítima e a pessoa dar a cara, eu acuso, não é? Em relação àqueles quadros que estão ali à frente, tem a ver com a violência sobre as crianças, que é, acabamos por os pais, não é, ou as pessoas que vivem com as crianças, acabam gritos daqui, gritos dali. Quem é que é a vítima no meio disto tudo? Vai ser sempre a criança que está ali no fundo e ele a tapar os ouvidos, não é? Portanto, também foi para abordar também um bocadinho essa violência doméstica sobre as crianças. O impacto que nós produzimos sem nos aperceber, o que é que causa nas crianças. Portanto, o que eu tentei foi focar um tema aqui, outro tema ali, mas, quer dizer, eu poderia fazer 20, 30, 40 ou 50 quadros e acho que ficava sempre alguma coisa para contar, alguma coisa para dizer, não é? Mas pelo menos para tocar um bocado, um bocadinho para as pessoas verem que isto é muito mais abrangente do que aquilo que uma pessoa pensa, não é? Portanto, é geral, é de uma sociedade, é de um país, é de uma comunidade, portanto, é muito abrangente, muito mais do que só aquela situação do agressor e da vítima, não é? E agora então vamos para o quadro. Pronto, é assim, este quadro é o que está no cartaz. Este quadro tem várias leituras, especialmente não é essa a minha função, no sentido de dizer o que é que o quadro representa, qual é o significado do quadro, não é? Este quadro tem várias leituras, mas pode ter muito mais do que aquilo que eu estou a dizer. É um quadro que tem a ver com uma mulher que está enforcada, está ali faz parte, eu chamo o nome do quadro, é o Porta-Chaves. Este quadro tem a ver com, as leituras que eu faço têm a ver com esta situação, que muitas das vezes as pessoas, as vítimas têm a chave da sua liberdade, mas muitas das vezes não têm coragem suficiente para passar para além da porta. Então acabam por cometer suicídio por ser a única, não sei, ser a única saída que supostamente possam acreditar para acabar com a vida. Ou também pode ser considerado um porta-chaves ser aquela situação de sentimento de posse em relação a uma determinada pessoa.
Portanto, este quadro é como estou a dizer. Para além disso tudo, eu quando olho para este quadro, para mim dá uma sensação sempre de calma, de alguma coisa que naquele momento ali terminou. Não é? É um bocado isso que me transmite. O sofá, eu gosto de sofá ali também, porque joga muito com o quadro, também faz a ligação com o que é um objeto do interior da casa, não é? E também tem uma coisa interessante esta exposição, porque nós estamos aqui a falar, as pessoas que estiverem noutra sala sempre quase vão ver que nós estamos aqui a falar. Portanto, isto tem a ver mesmo com esta situação que é Paredes de Estuque, tem a ver com o nome da exposição é Paredes de Estuque, tem a ver com a ideia do que, não é? Porque numa parede de estuque é uma parede feminina, em que nós facilmente somos capazes de captar o que está a passar no lugar. Em relação ao outro quadro, tem a ver com esta ideia de até que a morte nos separe, não é? Portanto, parece que a pessoa tem um momento feliz, não é? Casou, mas parece que já vem logo com um estigma ou quase com a sombra de que nós só nos separamos se um dos dois morrer, não é? Mais ou menos por aí. Portanto, muitas vezes os recortes têm ali, são colagens que eu faço, pego os jornais que falam sobre violência doméstica e vou também adicionando aos quadros, não é? E é mesmo nestas ideias que eu também quero desconstruir um bocadinho esta situação do entre o marido e mulher, se não é mulher, até que a morte nos separe. Portanto, todas essas coisas que fossem naturalizando é uma ideia de desconstruir tudo isso, não é? Agora, em relação aqui a isto é só uma maneira que é só para dizer, este vermelho que está aqui, não é? Que tem a ver quase como se fosse a imagem de um disparo, de uma situação. Isto na altura tive que ter um bocadinho de pontaria, porque peguei numa esponja, isto era só de um fio, portanto, uma esponja de tinta, toda cheia de tinta vermelha, e depois tive que acertar aqui. Portanto, isto tem a ver que foi uma das, portanto, foi a maneira conforme eu fiz aquela marca ali. O resto é conforme eu digo, todo este trabalhar que está aqui é tudo raspado, isto trabalha-se com camadas finas sobre outras camadas. Trabalho isto com óleo, mas muitas vezes o que é que ponho? Ponho secativo, que é para depois no dia a seguir ter a possibilidade de continuar a trabalhar. Todas estas partes aqui que estão assim, que vai marcando, isto tem a ver com o quê? Com cartolinas que vou rasgando e a própria cartolina fica por baixo, então vou raspando, vai marcando e vai criando estas transparências no quadro. Portanto, é um bocado isso. E depois, é claro que tenho que trabalhar um bocado o figurativo com o abstrato. E eu tenho que tentar conjugar esses dois mundos, não é? Que é o abstrato e o figurativo. É por isso que eu também gostei muito desta exposição, também pela parte técnica, porque tem outro desafio. O desafio do figurativo, isto é quase como isto nem tem nada a ver, que eu estar a comparar nem nada disso, mas muitas vezes o Leonardo da Vinci, ele também fez muita coisa, atenção, isto não tem nada a ver com comparação, mas é para chegar a esta situação. Muitas das vezes ele dizia assim, porquê é que eu vou terminar o quadro se eu já sei como é que ele vai acabar? E muitas das vezes é isto, se não há um desafio, e para mim o desafio maior tem a ver com esta situação do tal abstrato que está aqui por trás, porque o figurativo é uma coisa concreta, nós vemos de uma maneira ou de outra, conseguimos chegar lá, de certa forma. Agora o abstrato, trabalhar todas estas cores e criar aqui uma certa harmonia e um discurso em que as próprias cores estejam aqui a trabalhar entre elas e criar aqui uma parte que se possa dizer que tem a ver com o próprio sentido estético, não é? É desafiante. Portanto, gostei muito deste trabalho por causa desse desafio do próprio abstrato, não é? Em relação àquele trabalho ali, que é um trabalho que é, conforme estava a dizer, que tem a ver que foi mesmo, trabalha muito bem com o granito, não é? Exatamente. Há aqui coisas que acontecem aqui há muito, que eu ainda estava com pronto, isto foi por acaso, estas situações, não devemos falar no meu caso, não é? Mas pronto, tem a ver com estas coisas, até mesmo este trabalhar com a própria pedra, ela quase que entra
quase veio por aqui, eu disse, pá, parece que... Então, praticamente, nós a montar esta exposição estávamos ali sentados. Nós a montar a exposição sentávamos ali e olhávamos. Olha, aquilo parece que faz um rasgo na parede. Olha, aquilo parece contorno. E depois, até mesmo depois este papel, que é o papel de embrulho, não é? Que acaba por ter também a mesma tonalidade do cromático em termos da parede. Parece que a própria parede sobressai do quadro e o quadro também funciona na própria parede. Pronto. Mas este trabalho aqui tem a ver com o quê? É um tríptico. Foi a primeira vez que estou a usar este tipo de separado, não é? Foi a primeira vez, porque geralmente faço sempre junto com aquele, portanto, aquele também é um díptico, mas para mim faz sentido estar junto. Foi a primeira vez e gostei de ver a maneira conforme está apresentada. Isto são as 3 fases da violência doméstica. Portanto, isto tem a ver com, primeiro é insultar a pessoa, pronto, destruir um bocadinho a autoestima, culpabilizar. Depois parte para a agressão e depois da agressão vem o perdão, não sei o quê, portanto, tem a ver com este círculo todo vicioso. Isto é um círculo que já se fala em todos os temas que se fala sobre a violência doméstica, fala-se nas 3 fases da violência doméstica. Portanto, é este o círculo vicioso da violência doméstica. É por isso que é difícil de parar, de certa forma, porque isto é uma roda sempre, vai ser sempre assim. É claro que isto não é sequencial, com o tempo, vai se alongando durante o tempo. Não é? E a pessoa só quando acorda, sendo a própria vítima, é que tem que ser a própria vítima a dizer chega, não é? Porque se não for ela, muitas vezes é o que estou a dizer, muitas vezes não consegue encontrar uma saída para esse problema e às vezes acontecem essas coisas. Mas não deixa de ser uma luta de uma pessoa sozinha. É como tudo. Pessoas que estejam ligadas com vícios de droga e outras situações, penso que tudo isso as pessoas só conseguem superar se forem elas. É claro que hoje em dia tem mais apoios que havia antigamente os apoios eram muito pequenos, hoje em dia há já a própria sociedade em si, tanto judicial como também em termos sociais, já tem uma resposta mais assertiva em relação a estes temas. Pronto, é assim, olha, é o final da exposição. Espero que tenham gostado e desde já muito obrigado pela presença e espero que para a próxima vez traga outro tema, não sei. Também já estou a ser um bocado habitual a estar aqui, não é? Já veio apresentar o livro.